Olá, meus amores, tudo bem? Aula de História. Vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando sobre a Primeira Guerra Mundial. O tema de hoje é Eclode a Guerra Europeia. O arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa foram assassinados na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, no dia 28 de junho de 1914. O atentado foi praticado por um jovem sérvio de 19 anos chamado Gravilo Príncipe, membro de uma sociedade secreta nacionalista. O governo da Sérvia não teve nenhuma responsabilidade no episódio, mas esse foi o pretexto para o início da Primeira Guerra Mundial. E vale lembrar que as guerras sempre começam com um estopim, como por exemplo o atentado ao World Trade Center, que ocasionou a guerra do Afeganistão em 2001. O Império Austro-Húngaro exigiu que o atentado fosse investigado por agentes do governo austríaco dentro do território sérvio, o que não foi aceito pelas autoridades sérvias. O problema poderia ser resolvido por meios diplomáticos, mas o governo austro-húngaro, com muitos interesses na região dos Balcãs, encontrou no episódio o motivo para, exatamente um mês após o atentado, no dia 28 de julho, declarar guerra à Sérvia. Oportuno, né? O Império Russo também tinha interesse nos Balcãs e não permitia a influência austríaca na região. Desse modo, apoiou sua aliada Sérvia e declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. A seguir, foi a Alemanha que, em apoio ao Império Austro-Húngaro, seu aliado na Tríplice Aliança, lembra? Declarou guerra contra a Rússia no dia 1º de agosto. 2 dias depois, declarou guerra também contra a França, alegando não concordar com o apoio francês aos russos. A Inglaterra, a princípio, tentou agir como negociadora do conflito, mas no dia 4 de agosto declarou guerra à Alemanha. O motivo alegado foi a invasão da Bélgica, que é um país neutro, pelos alemães, com o intuito de atingir o território francês. Mas a razão principal dos ingleses era manter o equilíbrio das forças na Europa. Os governos europeus contaram com o apoio social e os movimentos nacionalistas ressaltavam o sentimento de patriotismo e a coisa só ia degringolando. Os próprios partidos socialistas dos países envolvidos no conflito apoiaram a guerra. Uma das razões para o apoio social ao conflito era a crença de que a guerra terminaria rapidamente. Era só um conflitozinho, rapidinho, uma guerrinha pequenininha. Essa expectativa era compartilhada por autoridades das nações em guerra e devia-se à eficiência das armas que seriam usadas no combate. Tipo, vamos lá, vamos matar todo mundo rapidinho, rapidinho nós voltamos para casa. O apoio dos povos aos seus governos se explica também pela rivalidade e o ressentimento entre os europeus. Os franceses não se conformavam com a perda da região de Alsácia-Lorena para os alemães. Os alemães tinham antigas rivalidades com os povos eslavos, como os russos e sérvios. E os ingleses, por sua vez, desejavam enfrentar o crescente poder econômico e naval alemão. Os alemães, desde o fim do século XIX, acreditavam na possibilidade de enfrentar uma guerra em 2 frentes de batalha, contra a França a oeste e contra a Rússia a leste. Nesse caso, aplicariam o chamado Plano Schlieffen.
Quando a guerra eclodiu, o plano foi posto imediatamente em prática. Na primeira fase, a estratégia era de mobilizar suas forças para derrotar a França. Para contornar as forças inimigas, o plano previa atravessar o território da Bélgica, país que se declarou neutro. Após derrotarem os franceses a oeste, as forças alemãs se voltariam para o leste contra os russos. Para isso, contavam com o atraso tecnológico do inimigo, o que impediria a rápida mobilização das suas tropas. O plano foi aplicado, mas os alemães não contavam com a entrada da Inglaterra na guerra ao lado da França e nem com a capacidade de mobilização dos russos. Com o desenvolvimento do conflito, diversos países passaram a apoiar as duas alianças que tinham sido feitas anteriormente, Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. O Japão, interessado nas possessões alemãs no Oriente, já havia declarado guerra aos países da Tríplice Aliança no ano anterior. Em 1916, Portugal e Romênia, e no ano seguinte, Brasil, Grécia, Estados Unidos, entre outras nações, aliaram-se à França e à Inglaterra. O Império Otomano, necessitando de apoio para combater os russos, apoiou a Alemanha em 1914. A Bulgária, também sufocada pelas pretensões russas, tomou a mesma atitude em 1915. Apesar do envolvimento de dezenas de países em todo o mundo, o cenário principal da guerra foi a Europa. Os combates travados fora do continente europeu ocorreram no Oriente Médio e no mar, principalmente no Oceano Atlântico. Os primeiros soldados que partiram para as frentes de batalha acreditavam em uma solução rápida para o conflito. Alguns chegavam a dizer que voltariam para passar o Natal naquele ano em casa. Pensa, inocentes. Então, essa foi a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e nós nos vemos na próxima aula. Beijos!